Preciosa graça que salvó pária como eu, perdido estive, salvo estou, agora filho teu. Preciosos irmãos e amados ouvintes da Palavra de Deus, este é o culto de número 30 da série Deidade. E o título de hoje é O Lado de Deus Voltado em Direção ao Mundo. Levou-me a graça ter temor, foi ela que o baniu. Preciosa graça que o amor em minha alma infundiu. Para lermos as Escrituras, na primeira epístola universal de São João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Senhor, abençoa as nossas vidas nesse instante com a ministração da Tua Palavra, porque somente a Tua Palavra pode alimentar nossas almas. E como disse o Teu mensageiro, o Espírito Santo, vem com cada um dos Teus filhos para a igreja para se alimentar da Tua Palavra, porque o Espírito e a Palavra são um. Está entrelaçado, não se pode separar o Espírito da Palavra. Portanto, agora te pedimos que o Espírito Santo, que inspirou teus filhos a escrever esta Bíblia, que o mesmo Espírito Santo inspire a nós nesse instante para compreendermos esta porção que acabamos de ler. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Podem sentar. Mensagem em Hebreus, capítulo 7, na segunda parte. O irmão Branham diz, no parágrafo 28, eu sei que eu tenho ensinado sobre a suprema deidade de Jesus. Eu sei, um pronome pessoal, eu estou consciente, eu estou certo disso. Em outras palavras, eu estou convicto. O irmão Branham, em 1949, se não me engano, ele pregou a mensagem A Deidade de Jesus Cristo, quando ele fez aquelas afirmações tão profundas, dizendo que a deidade não está no céu, a deidade está na terra, a deidade está na igreja. Ao dizer isto, ele estava nos mostrando como um profeta a quem vem a palavra, que Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre, estava se fazendo presente, evidente, em nossos dias, depois de 2000 anos de história do cristianismo, a mesma palavra que se manifestou nos dias da igreja primitiva, com os mesmos sinais, prodígios e maravilhas, a mesma palavra tinha se manifestado agora para os gentios nos últimos dias, e mais uma vez usou um corpo de carne para dizer, eu estou aqui entre vocês.
E ele encerrou seu ministério pregando também sobre a deidade. Quando ele pregou a mensagem, Senhores, é este o tempo, ele disse que era o 7º mistério que o 7º anjo viria revelar para a igreja. Era o mistério da deidade suprema de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando não se entende isto, se tem as escrituras todas em confusão. Na mensagem, o 6º selo, no parágrafo 35, o irmão Branham diz: porém, agora, quando você vê as escrituras harmonizando perfeitamente e formando assim uma continuidade constante, onde termina uma escritura, logo outra se une perfeitamente, formando um quadro completo. Então, o que temos pregado sobre a deidade é exatamente formando um quadro. Este quadro, para ser formado, ele tem que se sobrepor em cima de outro. Digamos que a sua sala estava muito bem decorada, com um quadro lindo, bonito, e pintado por pintores profissionais, por pessoas bem intencionadas, com muito boa vontade, mas com a visão que eles tinham, e pintaram um quadro muito lindo a respeito de Deus para você. E quando fizeram isto, pegaram versículos das Escrituras, pegaram parágrafos da mensagem, uniram com a doutrina unicista, dizendo que Jesus é o próprio Pai, e pintaram este quadro para você. Aí depois de você ter decorado sua casa com tudo aquilo, e brigou por aquele quadro, e disse: está perfeito, não tem como mudar mais isso, está tudo certo. Mas de vez em quando você olhava num cantinho assim, e dizia: será que não falta uma pincelada aí? Será que não está faltando um pontinho ali? Aí quando alguém chegava para você e criticava o teu quadro e dizia: e quando Jesus está orando ao Pai, se ele é o próprio Pai, como pode ele orar ao Pai? Aí você, para defender seu quadro, dizia: não, é que ali estava a natureza humana falando com a natureza divina. E você foi levando a coisa, foi levando. E aqueles que não concordavam com o teu quadro e também não tinham um quadro melhor para apresentar, nunca conseguiu crer naquilo, mas não te mostrava a verdade sobre o assunto, porque não se tinha a verdade. Então, o que se deve fazer? Quem pintou o quadro teve uma ideia ou uma inspiração de alguém, mas a inspiração que teve não foi completa, não pegou a coisa completa para te desenhar o quadro perfeito. E o quadro perfeito a respeito do Deus único está nas Escrituras. E este modelo, o modelo original, ele foi deflagrado, ele foi rasgado durante as eras. E durante as eras repartiram Deus em 3 partes. E um diz que Deus é 3, outro diz que é 2, e assim foram. Mas, se vinha Malaquias 4 em evidência nos últimos dias, se vinha um 7º anjo para restaurar todas as coisas, então ele teria que restaurar também a doutrina do Deus único, a doutrina da deidade, e ele o fez. E eu seria um irresponsável se não mostrasse isto para a igreja, se não deixasse isto à disposição das pessoas. Mesmo que você tenha as mensagens na mão, mesmo que você tenha a Bíblia na mão, você está sendo chamado a atenção agora para, com a tinta original da Bíblia e da mensagem, você retocar. Se o retoque ficar perfeito, tira o quadro e monta um quadro completo, um quadro perfeito. E esse quadro ele será montado de pincelada em pincelada, harmonizando a Bíblia com a Bíblia, até que ele fique perfeito. Quando você ver as Escrituras harmonizando-se, o 6º selo, parágrafo 36, perfeitamente, e formando assim uma continuidade constante, onde termina uma Escritura, logo outra se une perfeitamente, formando um quadro completo, como por exemplo, quando se arma um quebra-cabeça, tem que se encontrar a peça correta. Um quebra-cabeça. Você já montou quebra-cabeça? Já comprou para a sua criança?
aqueles quebra-cabeça que tem para exercitar a mente. Então é isso que nós estamos fazendo, estamos exercitando as nossas mentes dentro do assunto da unidade de Deus, para entendermos pelas Escrituras quais peças que não ficou encaixada, senão a ave vai ficar com o bico, né, ao lado contrário, as folhas vão ficar no lugar da raiz, e podem estar certo, era assim que estava o quadro da unidade de Deus, porque irmão Branham nunca foi um só Jesus, e disse Jesus, não pode ser seu próprio pai. Se Jesus não pode ser seu próprio pai, porque o filho não gera a si mesmo, você é um filho, você gerou a si próprio? Não, você teve que ser gerado pelo Pai. Assim é Cristo, assim é Jesus Cristo, ele teve que ser gerado. E o irmão Branham estava consciente sobre o que ele pregou. Quando ele diz na mensagem, Hebreus 7, parte 2, parágrafo 28, eu tenho ensinado sobre a suprema deidade. Eu tenho ensinado. Então nós precisamos entender o que o irmão Branham ensinou sobre isso. Mas depois de 10, 20 anos de mensagem, eu tenho que reaprender isto. É exatamente como você chega para um denominacional e diz, você não está batizado da maneira bíblica. Agora você tem que ter humildade e dizer, nesse assunto eu também não sabia era de nada. Eu achei que eu sabia, mas eu não sabia. Como os apóstolos pensavam sobre Deus? Como eles imaginavam a relação do Pai e do Filho? Entre Deus e Jesus. Nós já passamos sobre isto dentro deste quadro do assunto da deidade, e eu quero vos lembrar isto mais uma vez. O que João está escrevendo. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Então, é algo que estava desde o princípio. Bem? O que ouvimos, eles ouviram. O que vimos com os nossos olhos, isso é um apóstolo falando, o último apóstolo vivo. O último apóstolo que permaneceu vivo, depois que todos morreram, esse ficou por último, o apóstolo João. O que vimos com os nossos olhos, ele viu a Jesus, desde o início do seu ministério, até aquele momento na cruz, quando ele estava ensanguentado. João foi o que presenciou Cristo dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Como você explicava isto? Como explicávamos isto? João estava lá quando ele fez esta exclamação. E alguém disse, ele está chamando por Elias. Vamos ver se Elias vem livrá-lo. Ele não estava pedindo livramento. Ele estava se referindo a momentos antes. Na noite anterior. Quando no jardim do Getsemane, o pai o abandonou. Desde quando e por que o pai o abandonou? O pai habitou no Filho em plenitude desde o Jordão, quando ele foi batizado, até o jardim do Getsemane. Isto é a mensagem que o William Branham nos ensina. O pai o deixou só para que ele morresse, porque Deus não pode morrer. Mas o Filho unigênito, que estava no seio do Pai, que veio cumprir esse propósito, o Cordeiro de Deus. Deus não é o Cordeiro, mas Jesus sim é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este foi o testemunho de João Batista. E ali no jardim do Getsemane, o Pai o deixou para dali por diante o Filho cumpriu o seu propósito. Agora, quando você pensa no Filho, você pensa em quê? Apenas no homem, no corpo de carne? Vá mais além disso. Quando você pensa sobre o Filho de Deus, pense na palavra que estava com Deus e que se fez carne. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Tocaram em quem? Em Jesus. E ele aqui está dizendo que tocou na palavra da vida. E esse versículo 2 é o que nós estamos pregando sobre isso aqui hoje. Porque a vida foi manifestada.
O que é a vida? A vida de Deus, a vida eterna. Só existe um que tem vida eterna e esse é Deus. E esta vida eterna de Deus foi manifestada. Quando a vida eterna de Deus foi manifestada, ali estava o Filho de Deus, dizendo assim: eu vos dou vida eterna. Viu? Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Sabe o que é ver a vida? Você é um ser vivo, um ser vivente, uma criatura vivente. Mas quem pode ver esta vida? Os médicos podem te ligar com todos os aparelhos, você está ali no leito de morte, vamos dizer assim, ali o aparelho está acusando o batimento cardíaco, mostrando que você está vivo, mas ninguém vê isto. E quando a vida se vai, fica apenas o corpo para o enrijecimento, ninguém viu quando a vida saiu, ninguém vê a vida. Mas a vida de Deus, o apóstolo João diz que a viu, tocou nela. Por isso que quando a mulher do fluxo de sangue tocou na vida, ela recebeu força, poder, que é virtude, saiu virtude, força e poder da vida de Deus, que estava manifestada na terra. E nós a vimos, testificamos dela. De quem é a testificação dos apóstolos? O que é as boas novas? O evangelho, o cristianismo, é falando sobre Cristo, sobre Jesus Cristo. E ele está mostrando aqui o que é este Jesus Cristo. A vida foi manifesta. Nós a vimos, porque a vida foi manifestada, nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna. Preste atenção, senão você passa tudo isso por alto. Quando se lê a Escritura, geralmente se passa tudo por alto, senão estava todo mundo salvo, entendendo as coisas. Primeiro ele diz que a vida foi manifesta, ele diz que foi vista, foi ouvida, contemplaram, tocaram. Em quem eles fizeram isto? Em Jesus Cristo, correto? Aí depois ele diz: e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. Veja as expressões. A vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Agora, entenda que você não pode combater a doutrina errada do trinitarianismo citando João 1, dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí você diz: veja aí se Jesus não é Deus. Você nem sabe o que está dizendo. Você nem imagina o que você está falando, porque você não entendeu aquele versículo. Ali diz que estava com Deus. E aqui, ele está, o mesmo apóstolo que escreveu aquilo de João 1, está aqui também em 1 João 1, repetindo as mesmas palavras, com mais esclarecimento. A palavra que foi manifestada estava com o Pai. Com o Pai. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que tenhais também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão, você sabe o que é comunhão? Uma das melhores traduções para comunhão é companheirismo. E vamos dizer assim, olha, é assim, olha. E o nosso companheirismo, em outras palavras, e a nossa amizade, o nosso achego, o nosso ajuntamento, é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então não ultrapasse isto, essa doutrina apostólica, porque o profeta de Deus veio restaurá-la. William Branham veio restaurar a doutrina bíblica sobre a unidade de Deus. Deus em Cristo. O Pai habitando no Filho, o Pai habitando em sua própria palavra. O Pai carregou em seu seio o mundo, o universo, no seu regato. Quando? Quando a palavra semente, o Filho estava nele. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Porque não tem como você sentir este gozo, este prazer,
de uma maneira legítima, real e verdadeira, fora do casamento da igreja com Cristo. E se a igreja passa por esse processo de estar casada com Cristo, ela está cumprindo a alegria, o desejo do pai que manda buscar a esposa para o filho. Este é o quadro perfeito de Abraão, mandando Eliezer buscar uma esposa para Isaac. Esse é o trabalho do sétimo anjo. E quando ele pediu a Deus uma confirmação do seu ministério, o que foi mostrado para ele na Bíblia foi exatamente esta parte de Isaac, de Eliezer buscando a esposa para Isaac. Amando de quem? De Abraão. Agora, veja nas Escrituras quais são os tipos, o que Abraão representa. Veja o Lázaro, na parábola de Jesus, onde ele estava, no seio de Abraão. Isso te dá a ideia de quê? Um lugar próprio de habitação com Deus, tranquilo, com Deus. Vem? Eu quero ir mais adiante aqui um pouquinho. Deixe-me ver aqui. A mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. No parágrafo 28, o irmão Branham diz assim: se você é um filho de Deus, e se eu sou um filho de Deus, ou uma filha de Deus, estávamos em Deus no princípio. Porque nós queremos, ou sempre temos tentado, fazer Jesus, sabe, um distanciamento tão grande entre Jesus e você, como temos ido de uma forma tão longe quando críamos ou ensinávamos que Jesus era o próprio Pai e não tinha mais outra coisa. Pense nisto. Deus, o imortal, o invisível, aquele que habita na luz inacessível, porque Deus é luz e não há nele trevas alguma, e sempre que foi mostrado a glória de Deus para os profetas, para os homens bíblicos, estava ali um ser que eles não podiam contemplar sua formosura, por causa da luz brilhante, cegante que tinha ali. Deus não pode ser visto. Deus não pode ser visto. E esse Deus que não pode ser visto, tinha em si todos os atributos. Hoje um irmão conversando comigo, falando a respeito do tempo, quando Deus vê lá no futuro o julgamento, como fica Deus olhando para tudo, eu simplesmente lembrei para ele as palavras que o irmão Branham cita em suas mensagens. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia quantas moscas existiriam na terra, quantas vezes elas piscariam, quantas gorduras produziriam, tudo ele já sabia, ou não seria Deus. Isto te dá uma pequena ideia do que é infinito, do que é eterno, do que é sem princípio e sem fim. Então hoje você olha sua pequena e insignificante existência na terra e acha que tem uma grande história por ter vivido 20, 30, 40, 50 anos, contando dias e mais dias, dias e noites, problemas e mais problemas. Mas Deus não é assim. Deus não conta dias, meses e anos. Se daqui a 10 anos ou 20 anos tivéssemos esse tempo, você estivesse velho, caduco, ou já com neto, ou com cheio de filho, ou rico, ou mais pobre do que está, não sei como será no futuro, mas isso para Deus é agora. O que aconteceu lá no Gênesis, há tantos 6.000 anos atrás, para Deus é agora. Deus não está vendo as coisas acontecendo assim. Ele tem tudo diante de si, o presente e o futuro, porque Ele está aqui e aqui. Todo o trajeto humano, a trajetória universal da criação, temos pregado também sobre isso, está aqui. E Deus está aqui e aqui. Ele é de eternidade a eternidade. Tu és Deus, diz as Escrituras. Ele não está aprendendo, Deus não aprende. Deus não está aprendendo novos métodos.
A ciência tem evoluído, o homem tem crescido em conhecimento e tem procurado se adaptar ao ambiente, ao meio ambiente em que vive. Deus não precisa de se adaptar. Deus não precisa de estar se adaptando à modernidade. Por isso a palavra que ele anunciou há tantos mil anos atrás, ela é válida para hoje. Jesus disse, passa-se o céu, a terra, mas a minha palavra jamais passará, porque a palavra de eternidade é eternidade. Então Deus não se surpreende quando alguém blasfema, quando alguém deixa de crer, quando alguém duvida, quando alguém ri e critica de você. Quando alguém fala contra aquilo que você crê, Deus não se surpreende. Deus não está surpreso quando alguém se arrepende. A Bíblia diz que há festas no céu quando um pecador se arrepende. Agora, como é que há essa festa no céu? Você acha que Deus ficou surpreso e chama os anjos, olha lá, mais um. Você acha? E manda os anjos glorificar? Nós é que fazemos festa. A festa no céu quem faz é nós. É você quem faz a festa no céu. Por isso foi dito para Jó, onde tu estava? Onde estava tu? Quando eu punha os fundamentos da terra, os filhos de Deus gritaram de alegria. Deus não se surpreende de maneira nenhuma. Quando alguém rejeita, ou quando alguém crê, ou quando alguém se salva e tal. Se salva como? Porque entrou, porque creu, se salvou naquele instante? Quando foi que ele salvou? Quando foi que ele fez as coisas? O profeta de Deus nos explica isso quando ele diz que Deus não pode te curar mais. Deus não pode te salvar mais. Por quê, irmão Brana? Porque ele já fez isso. Ele já te salvou. Ele já te curou. No Antigo Testamento, tantos anos antes do Cordeiro de Deus se manifestar aqui na terra, o profeta Isaías já tinha profetizado, pelas suas pisaduras fomos. Ele estava falando do futuro, se referindo já ao passado, inclusive. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é vamos ser, seremos. Só que a palavra de Deus, que já está estabelecida, ela cumpre em tua vida na hora que você crê, na hora que você aceita. Mas Deus já fez aquilo antes. E Ele não pode salvar mais ninguém. Ele já salvou aqueles que têm que ser salvos. Ele já fez todo o trabalho. Ele já disse, está consumado. Se está consumado, acabou. Já está tudo pronto. Se você é um filho de Deus, e se eu sou um filho de Deus, ou uma filha de Deus, estávamos em Deus no princípio. E quando Jesus se tornou a plenitude da palavra, então estávamos nele, na forma de germe. Sabe o que é forma de germe? Era o que você era antes de nascer. A vida, o germe de vida estava no seu pai. Com o ajuntamento com sua mãe, então você precisou do corpo, ou do óvulo, que forma o corpo, a carne, para poder desenvolver célula sobre célula, e ser o que você é, através do nascimento. Mas antes disso, você estava na forma de um pequeno germe, que somente com um telescópio, microscópio, não sei como é que chamam, de longo alcance, que aumentasse milhões de vezes, era que você poderia ser visto como um pequeno germe, fazendo movimentos aleatórios, às tontas. Era assim que você estava. Uma coisa que qualquer sopro poderia pôr fim à tua vida. Estamos falando aqui de algo que chegou a ser você. Mas antes disso, o que você era? Onde você estava antes disso? Você jamais teria existido? Você jamais estaria aqui falando, gritando, comendo? Se você não estivesse na mente de Deus no princípio. E quando Jesus se tornou a plenitude da palavra, então estávamos nele na forma de germe. Quando ele foi crucificado, estávamos em seu corpo. Do que William Branham está falando? Pensemos nisso um pouquinho. Olha, eu sei que eu estava no meu pai. Eu estava no meu bisavô, no meu tataravô, nos meus ancestrais. E se formos voltando, você ficaria surpreso por o trajeto que você passou para estar aqui hoje. Haja visto que
uma boa explicação disso é que Levi, ele pagou dízimos a Melquisedeque quando ele estava nos lombos de Abraão. E você sabe, quem fez aquilo, quem dizimou para Melquisedeque, foi Abraão. E Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Levi. Então Levi estava no seu pai, Jacó, estava no seu avô, Isaac, e estava no seu bisavô, Abraão. E se você for contando, você vai chegar lá em Adão. O primeiro Adão. Mas aí está uma forma natural. Nós estamos falando agora de coisas espirituais, quando o profeta diz, você estava em Cristo, lá na cruz, no seu corpo. Em outras palavras, como semente de vida. Estamos falando aqui de filhos da palavra. A palavra que gera, a palavra que é o grão, semente, que teria que morrer para gerar outros filhos. Você estava na semente, Cristo. Quando ele foi crucificado, você estava naquele corpo. Vê? Por isso que o corpo que o representa, o pão que representa, que você toma, que representa o corpo de Cristo, aquilo não está representando outra coisa também, a não ser a igreja dele, o seu corpo. Você estava naquele corpo moído na cruz. Aquela era a semente da qual você saiu. Eu estou falando agora de nascimento espiritual. Não do natural. Vamos voltar aqui. Quando ele foi crucificado, estávamos em seu corpo. Quando ele ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos com ele. E agora, desde que reconhecemos isto, agora nos assentamos com ele em lugares celestiais em Cristo Jesus. Vem, pois nós, se somos filhos e filhas de Deus, somos filhos de Deus, então somos atributos de Deus. Então nós temos vida eterna. E Deus é a única vida eterna que há. Deus, presta atenção nisso. Deus é a única forma de vida eterna que há. Se Deus é a única forma de vida eterna que há, o que era Jesus? E como os parafusos vão sendo apertados? O que era Jesus? Aqui está João te mostrando, pintando, dando mais uma pincelada no quadro, dizendo porque a vida foi manifestada. Deus é a única forma de vida eterna que há. Mas esta vida precisava ser manifestada. Por isso que de Deus saiu o Logos. De Deus saiu o Logos, que era a palavra. Aí quando você lê João capítulo 1, versículo 1, dizendo no princípio era o verbo, o que João está nos dizendo ali é isso, no princípio era a palavra. No princípio era a palavra. É isto que João está nos ensinando. A palavra da vida. Mas esta palavra, para ser manifestada, ela passou por processos e processos. Todos é um processo só. É o processo da palavra manifesta. E esta palavra foi sendo manifesta aos poucos. Assim como em você está uma pequena porção do Espírito. Uma pequena porção de Deus. Em cada um de nós. Lembre-se do Pentecoste. Quando o Espírito Santo foi derramado, ali veio em línguas repartidas. Em outras palavras, para cada um pedaço. Mas na palavra não foi assim. Mas em Jesus não foi assim. O Espírito veio sem medida. A totalidade de Deus veio completa em Cristo. Lá no jardim, aliás, lá no Rio Jordão. Aí o irmão Branham diz, tudo que era Deus foi derramado em Cristo. Somente em Cristo Deus podia habitar em plenitude. Porque Cristo é a palavra manifesta. A natureza se encaixa, a natureza é a mesma. Ele era a manifestação de Deus na terra. O Espírito do qual saiu a palavra. O Espírito, quem é? Você já sabe. Deus. E desse Espírito, Deus, saiu o Logos.
Logos habitava, o Logos que saiu de Deus, habitava neste ser eterno, no Espírito. E depois o Espírito eterno veio habitar no Logos que saiu de Deus. Não pense que isto é uma coisa complicada de se entender. Você só compreenderá a relação de Deus com Jesus se você entender a relação de Jesus com você. Se você entender como é o processo do novo nascimento, que também já pregamos sobre isso. O Logos, ou a palavra, habitando no Pai. Agora, você precisa entender isto, que Deus mesmo é a palavra. E o que é Jesus Cristo? Vamos dizer, Jesus Cristo é a parte de Deus que pode ser voltada para a terra, porque o resto não pode ser visto. Deus virou uma parte de si mesmo para a terra. O Logos, que saiu de Deus. Se nós somos filhos e filhas de Deus, somos filhos de Deus e atributos de Deus. Temos vida eterna e Deus é a única vida eterna que há. Então estávamos nele desde o princípio. Estávamos nele, em quem? Na única forma de vida eterna que há, Deus. Estávamos nele desde o princípio. E quando Jesus se tornou toda aquela palavra, por que o irmão Branham faz essa expressão? Quando Jesus se tornou toda aquela palavra, ele está se referindo exatamente a tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, quando Deus começou a criar todas as coisas. E ele criou através de Jesus Cristo, que é a palavra. A palavra não tinha assumido um corpo de carne, não tinha se feito carne ainda. A palavra é o haja, é o agente da criação. Haja luz. Haja luz. Esta expressão, esta voz, a voz de Deus, a palavra que saiu de Deus, era seu Filho, que você o conhece como Jesus Cristo. Então, ele, por ele e para ele, todas as coisas, por intermédio dele, quem? De Cristo, foram criadas todas as coisas. Como foi isto? Haja luz, haja isto. A palavra foi o agente criativo, que saiu de Deus, no princípio. E, quando o apóstolo está falando isto, ele está sabendo exatamente o que ele está dizendo. Jesus Cristo é a palavra de Deus manifesta. Porque ela antes não tinha sido manifestada em plenitude, a ponto de ser vista, ouvida, tocada. Mas o irmão Branham diz, quando Jesus se tornou toda aquela palavra, então éramos parte dele. Amém. Aí está você. Mensagem, Cristo revelado em sua própria palavra, parágrafo 28. No Antigo Testamento, esta palavra se manifestou em pequenas porções. Ela veio uma parte para Moisés. Cumpriu-se em Moisés. William Branham diz, era Cristo em Moisés. Uma pequena parte da palavra veio para Isaías. William Branham nos mostra, era Cristo em Isaías. Veja. Mas como, irmão Branham, Cristo em Isaías, se Jesus só nasceu não sei quantos anos depois? Ele nasceu, o seu nascimento virginal é o nascimento da palavra. Antes da palavra assumir aquela forma corpórea, ela veio aos profetas. Era Cristo nos profetas. Por isso, irmão Branham diz, a palavra só vem ao profeta. Era porção da palavra em Isaías, em Jeremias, em Amós, em Moisés, em Salomão, em Davi. Mas a Bíblia diz, vindo a plenitude dos tempos. Gente, o que é plenitude? Vindo a plenitude dos tempos. Aquilo era um processo, uma pequena parte aqui, uma pequena parte aqui. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, todos os símbolos, todas as sombras, aquelas terminologias, aquela simbologia bíblica, de festas, de oblações, de ajuntamentos, solenidade, de sacrifícios.
Tudo era pequena porção da palavra se cumprindo em cada época. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, aí a Bíblia diz assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Para traduzir isto melhor assim, dentro deste quadro, pense nisto. Quando chegou o tempo próprio, a plenitude do tempo chegou, então todas aquelas pequenas porções de Deus, ou pequenas porções da palavra que se cumpriu nos profetas, tudo aquilo assumiu uma forma humana. Toda a palavra de Deus estava agora dentro de um ventre de uma mulher. Por isso que o Espírito Santo fez sombra sobre Maria. E o ser que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. E ele salvará o mundo, ou as pessoas dos seus pecados. Foi o que o anjo disse. Coloque o nome dele Jesus. Por que Jesus? Qual é a expressão? O que significa? Jeová salva. Jeová salva. Jeová é Salvador. Esta é a expressão de Jesus, no seu original, Yoshua. Jeová salva. É a mesma expressão de Josué, do nome Josué. Um diz Jeová salva, o outro diz Jeová é Salvador. E como é que ele faz isso? Tudo através da palavra. Só que agora, quando chega a plenitude dos tempos, a palavra estava num corpo de carne chamado Jesus. E o Pai que o gerou, ou o Pai de onde se originou a palavra, porque uma palavra é um pensamento expressado, e antes de aquilo ser palavra, estava na mente de Deus. Quando chegou o tempo próprio, viu? Então ali estava aquele ser, comendo, falando a palavra, falando, conversando, a palavra crescendo em estatura, porque letra após letra forma tanta coisa, de 23 ou 26 letras, nem lembro mais, faz tempo que eu estudei, é que forma todas as outras palavras. Ali estava a palavra no meio dos doutores, ali estava a palavra crescendo ali junto com Maria e José na carpintaria e tudo. Mas no tempo próprio, quando chegou o momento do seu amadurecimento, dele começar seu ministério, não era mais aquele homem. Não, o próprio Deus, Pai eterno, o Espírito invisível que nunca foi visto por ninguém, aquele que tem um nome que nunca foi pronunciado por lábios humanos. Ou você acha que Deus é o nome do Ser Supremo? Ou você acha que Elohim é o seu nome? Ou você acha que Oxalá, ou Alá, ou qualquer pronúncia que alguém diga, você acha que esse é o nome de Deus? Não, senhores. O nome de Deus nunca foi pronunciado por lábios humanos. Anjos, em sua presença, cobre seus rostos, cobre seus pés, em reverência. Este Ser Supremo, que não tem princípio nem fim, seu nome nunca foi pronunciado. Mas os títulos, os nomes que foi manifesto aqui na terra, representam o seu caráter. E o caráter dele é ser santo. Então, quando vocês estiverem com problemas, guerreando entre as nações e precisarem de libertação, vocês clamem por Jeová Shalom. Então, quando os judeus clamavam, adoravam Jeová Shalom, ele estava dizendo: o Senhor, o Eu Sou, é a nossa paz. E cada nome que foi manifesto aqui na terra representa o caráter de Deus. Quando chegou o nome Jesus, ali estava o nome que traz redenção. Jesus. Mas de acordo com a dispensação que houve na terra, um nome diferente foi apresentado.
até que quando chegasse o seu dia, nesses últimos dias, no fim de Laodiceia, Deus, outra vez, enviaria a sua palavra à terra, Cristo, outra vez, viria a esta terra, voltaria a esta terra, assumiria outro corpo de carne com outro nome. E agora não mais com o nome de redenção, mas agora um nome que poderia trazer restauração para toda a obra de Deus. Todo o trabalho da palavra de Gênesis a Apocalipse. Deus se manifestaria nesses últimos dias, a palavra viria num homem para trazer restauração. E nessa restauração, tudo precisa ser esclarecido. E uma das coisas que teria que ser esclarecido era exatamente pontos doutrinários principais. E um deles era a respeito da deidade de Jesus Cristo. Porque você dizer que Jesus é o Pai, você está colocando a Bíblia contra a Bíblia. Quando aquilo está lá, não há nenhum demônio, nenhum poder, nada pode alguma vez mover isto. Este é o poste de âncora da alma. Quanto tempo eu temos, irmão? Alguém que está controlando aí a gravação. Quanto tempo eu temos? Quanto tempo temos aqui para concluirmos isso aqui para os nossos queridos irmãos e ouvintes também? Quanto tempo? 15 minutos. Então vamos ver o que podemos fazer aqui em 15 minutos. Nós encontramos nas Escrituras a autorrevelação criativa de Deus. Deus se autorrevelando. Eu sei que estas coisas que temos pregado, isto tem dado nó na cabeça de muita gente. E vai dar nó na cabeça de muita gente. Porque nós estamos mostrando com a Bíblia e com a mensagem do irmão Branham pontos doutrinários, não são sermões, sabe? Nos cultos que temos feito, em caráter evangelístico, nós temos usado mais para falarmos sobre o cotidiano, sobre o comportamento, sobre o nosso crescimento no aprendizado e todas essas coisas. Mas aqui, nos cultos, principalmente nos domingos à noite, nós temos reservado para estudarmos esses pontos doutrinários da Bíblia e da mensagem. E eu sei perfeitamente que muitas pessoas, ou muitos pregadores, não estarão de acordo com aquilo que temos ensinado. E isto não vai nos mover nem um pouquinho, porque se o irmão Branham não tivesse pregado sobre estas coisas, nós não poderíamos entregar isso para a igreja. Mas uma vez que alguém diz que o irmão Branham cria numa determinada doutrina, então eu tenho que ver se ele realmente creu assim. E quando me ensinaram que o William Branham ensinou que Jesus é o próprio Pai, então eu fui ler nas mensagens, eu procurei saber. E vejo que o William Branham, quando ele pregou sobre a deidade, ele mostrou de uma maneira tão clara, tão perfeita, a ponto de dizer assim, olha, perguntaram qual é a diferença entre Deus e Jesus, ou entre o Pai e o Filho. Ele disse nenhuma, a não ser isto, que os filhos têm princípio. Você acha que o irmão Branham, ele falava tudo que as pessoas queriam saber, da maneira que queriam saber? Não, senhores. Você pode me fazer uma determinada pergunta e você achar que eu te respondi. E eu te falei uma pequena parte dela, porque amanhã ou depois é que você vai saber o resto. Você nem sabe porque está perguntando, às vezes é apenas por uma pequena curiosidade. Entende? E curiosidade não resolve sobre Deus. Você não tem que ser curioso. Você tem que estar com a mente aberta para entender, para receber a revelação. Por isso que o Branham diz, você ouviu, mas entendeu? E Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra. E o profeta diz, olha, mas todos ouvem. O problema é esse, que ouvem, mas não chega à compreensão daquele mistério. Irmão Branham, qual é a diferença entre o pai e o filho? Ele disse, nenhuma. A diferença está aí que os filhos têm princípio. E será que as pessoas não pegaram isto? Não entenderam o que ele disse com isso? Os filhos têm princípio. Olha, ele não estava falando de filho, você, de seu filho. Porque a pergunta era sobre Deus e Jesus, sobre o pai e o filho.
E ele disse, os filhos têm princípio. Esta é a diferença. Isso quer dizer, você junta isto com as outras coisas que ele pregou, nas mensagens de Hebreus, perguntas e respostas sobre Hebreus. Ele pregou 3 cultos sobre perguntas e respostas sobre Hebreus, onde ele mostra essas coisas. Onde ele diz exatamente estas palavras, que, tanto nessas como em outras também, que já citamos tantas vezes deste quadro sobre a deidade, que Jesus não pode ser seu próprio Pai. Então, se eu encontro o mensageiro de Deus dizendo Jesus não pode ser seu próprio Pai, porque os filhos não geram a si mesmo, então agora eu estou indo a fundo no cerne da questão, no ponto doutrinário, no princípio da doutrina sobre a unidade de Deus. Bem, os filhos não geram a si próprio, então Jesus não poderia gerar a si mesmo. E a Bíblia já mostra isso quando diz assim, tu és meu filho. Deus estava falando de mim, de você? Ele está falando da palavra. Ele está falando do seu filho. Ele estava falando de Jesus Cristo, que é a palavra manifesta. Tu és meu filho, hoje te gerei. Quem está dizendo isso? O Espírito Santo, que é Deus. Tu és meu filho, hoje te gerei. Agora sim, você pode juntar o quebra-cabeça e você encontrar Jesus dizendo, meu Deus, vosso Deus, meu Pai, vosso Pai. O Pai que está em mim, o Pai é maior do que eu. Eu nada faço sem que o Pai me mostre primeiro. Senhor, por que não curasse aquele? Por que não curasse o outro? Por que fosse curar só um lá na beira do poço? Ele diz, na verdade eu vos digo que o Filho não faz nada sem que o Pai o mostre primeiro. Então aquilo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Você sabe o que era isto? William Branham explica. Antes de Jesus fazer as coisas, o Pai o mostrava em visão. Por isso que ele diz, tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Então o que o Pai fazia? O Pai lhe mostrou aquela visão. Aí ele chamou 2 de seus discípulos e disse, vai até a aldeia tal, e lá você vai encontrar um jumentinho, uma jumentinha com sua criazinha do lado, não é? E você pega, quando estiver desamarrando lá, é isso aí. Não, o mestre precisa. Estava exatamente assim. Alguém precisava de alguma coisa, chegou o senhor e disse, olha, teu nome é tal, eu te vi debaixo da figueira. A mulher samaritana, a mulher do poço de Jacó, chegou diante dela, dá-me beber você. Como pode? Eu sou samaritano, você é judeu, nós não temos esse achego, essa amizade, a ponto de me pedir favor, tirar água para você. E Jesus começou a conversar com ela e disse toda a vida daquela mulher. Você acha que ele estava lendo a mente dela? Telepatia mental? Não. O Pai lhe mostrou a visão. Por isso que ele diz, tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Agora você entende porque Jesus pode dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai o tinha deixado lá no jardim do Getsemane. Isso quem nos disse foi William Branham. Disse, o Pai habitou no Filho, desde o Jordão, quando João o batizou, até o jardim do Getsemane. Ali o Pai o deixou para que ele subisse ao Calvário e recebesse o ferrão da morte em seu corpo. Creio que temos só 5 minutos. Nós agora entendemos que a palavra de Deus, que vem do grego, logos, por isso estamos pregando sobre logos. Começamos assim, deidade 1, voltando ao princípio para ver o logos. O que estamos falando? Voltando ao princípio para ver a palavra quando saiu de Deus. Quando de Deus saiu o logos, que era a fania, que era a palavra. Estamos com este quadro ainda aqui. Eu preguei sobre isso na noite de ano. Mas nós vamos voltar a pregar ainda sobre este quadro. Só que não deu para vocês verem direito, tão pequenininho. O irmão Fernando ele vai tentar ampliar isso aqui para nós, para podermos enxergar melhor isso aí. Para você entender como que de Deus saiu o Logos, esta pequena luz, lá no centro. Deus não muda, Deus não cresce, Deus não aprende, mas o seu filho cresceu, aprendeu. E a Bíblia diz que Maria guardava tudo em seu coração. E crescia o menino em sabedoria e em conhecimento diante de Deus e dos homens.
A palavra de Deus, do grego logos e do hebraico dabar, ela é mais que uma elocução verbal, é muito mais que isso. Logos, ou a palavra, olha, eu estou citando aqui uma palavra, é uma elocução verbal, é assim que chama? Mais ou menos isso. Uma expressão, eu estou falando a palavra de Deus. É apenas, você ouviu apenas minha voz citando isso. E se você escrever isso, vai dar exatamente isso. A palavra de Deus. Mas isso está além de uma frase. Por isso que é usado da palavra raiz, logos. E do grego, dabar, do hebraico, aliás. Logos. É mais que uma elocução verbal. É a sua autorrevelação divina. O logos, ou a palavra de Deus. Eu não entendo, isso é complicado. Não, gente, isso é o lado de Deus virado em direção ao mundo. O lado de Deus voltado em direção ao mundo. A única parte de Deus que você poderia ver. A ponto de contemplar, tocar, pegar nela. Entendemos, neste prólogo de João, que o Logos, ele não é cego, sem noção das coisas. Um princípio criativo impessoal ou força de vida. Mas a expressão pessoal do Deus vivo. Logos não é um princípio criativo, uma coisa impessoal ou uma força. Como diz os testemunhos de Jeová, que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Isso é uma doutrina antibíblica, anticristã, que dá até vergonha. Estudaram tanto, e lembrando disso aí, foi que aquele homem, tanto o Sr. Miller, Smith, todos eles, como também Charles Russell, William Brandes, foi aí que Charles T. Russell se perdeu. Quando ele foi estudar as expressões do grego e do hebraico e fez a sua tradução. E ele diz que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Ora, Deus não é uma pessoa. A força é o próprio Deus. O Espírito é o próprio Deus. Deus é Espírito. E este é Espírito Santo. Não existe Deus Espírito e mais Deus Espírito Santo. Eu não entendo como pessoas tão inteligentes vão para o seminário aprender sobre Deus e saem com esta ideia preconcebida pela Igreja Católica. De Deus, o Pai, Deus Espírito e mais Deus o Filho. Não existe esta expressão na Bíblia, Deus Filho. Existe Filho de Deus. Isto é o que você encontra na sua Bíblia. Filho de Deus, não Deus Filho. Porque não pode um filho ser Deus. Não existe Deus o Pai e Deus o Espírito. Se existir Deus Pai e o Deus Espírito, então Jesus teve dois pais. William Branham explica isto na mensagem A Divindade Explicada. Ele chama os trinitários unicistas daquela reunião. E diz, olha, aqui tem esse livro. William Branham fala essas expressões assim. Aqui está Deus o Pai. Vamos fazer essa ilustração. Aqui nós temos Deus o Espírito. E aqui nós temos Deus o Filho. Os irmãos dos trinitários creem assim. E eles dizem amém. Então vamos ver se vocês estão entendendo. Aqui está Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Agora, qual desses dois é o Pai, Jesus? Aí ele leva para Mateus 1, que fala sobre Maria, que concebeu o Filho. E o William Branham cita as palavras de Mateus dizendo, e achou-se ter concebido do Espírito Santo. O Espírito Santo fez sombra sobre Maria. O Espírito Santo é o Pai de Jesus. O Espírito Santo foi quem gerou a Jesus. Então não venha dizer que existe esse outro Deus Pai aqui do lado. Entende? Porque esse Deus Pai não é uma pessoa. Não existe Deus Pai e Deus Espírito. Existe Deus
Deus que é Espírito. E foi este Deus Espírito que fez sombra sobre Maria, que gerou o seu Filho, que é a palavra desse Deus manifesta aqui na terra num corpo de carne. Não é esse Deus, o Pai, que se fez carne. É exatamente para chocar as pessoas, para ver se elas entendem o que o mensageiro pregou. A palavra de Deus, que foi gerada naquele corpo lá no ventre de Maria, Cristo, ó Filho de Deus, que antes do Novo Testamento, antes da plenitude dos tempos, estava na terra em suas manifestações, mas que antes da terra ser gerada, antes do mundo ser criado, estava com Deus, em Deus, e só que quando saiu de Deus, então começou a criar as coisas, e agora tinha que assumir uma forma, e assumiu aquele corpo, e nasceu de Maria um filho. Só que a Bíblia já dizia, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será. Não é ele que é. Seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Seu nome. É assim que está na Bíblia. Não diz assim, e o menino é o Pai da Eternidade. Era assim que eu pregava. Diz que seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora, tem dois pais eternos? Não, senhores. Só existe um Pai da Eternidade e esse é Deus que o gerou. Agora, quando a palavra estava encarnada no meio dos homens, aí Deus, Pai que o gerou, veio sobre o seu Filho e habitou em plenitude. E Paulo diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Agora, o Pai no Filho estava agora. O Espírito na palavra vivente. O Espírito vivente na palavra da vida. A manifestação da vida de Deus aqui na terra. E agora, quando disseram, mostra-nos o Pai falou através do Filho. Eu estou há tanto tempo convosco que você não me conhece. Aí o irmão Brana diz assim, às vezes era o Filho que falava, outras vezes era o Pai que falava através do Filho. Agora eu entendo que é a deidade. De onde vem esta expressão? Deidade. Significa Deus, cabeça. Deus, cabeça. Uma coisa é divindade. Outra coisa é deidade. A palavra deidade significa Deus, cabeça. Ele é o cabeça. Agora, Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Mas não encerra por isso aí. Paulo diz assim, e Deus é a cabeça de Cristo. Amém. Jesus não veio tomar a glória de seu Pai. Porque a Bíblia já dizia no Antigo Testamento, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor e não há Deus fora de mim. O Filho não veio tomar a glória ou a adoração do Pai. O Pai que deu todo o poder para o Filho e disse, todos os anjos que eu criei o adorem. Todos os anjos. Toda a família no céu e na terra se dobre perante Ele. Para quem? Para a glória do Filho? Não, senhores, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos colocar de pé. Deus os abençoe. Senhor, nosso amado Pai, nós te agradecemos por isto, por esta noite, por este culto. Eu sei, Senhor, que são coisas que às vezes não conseguimos acompanhar. Nós não conseguiremos entender tudo, mas nós cremos de todo o coração. Sabemos que muitas pessoas, muitos irmãos, não compreenderão isto, e muitos, por não compreender, dirão que é falso.
como diziam os fariseus, por não compreenderem a tua doutrina, quando a tua própria palavra estava manifesta entre os homens, na qual o Senhor estava habitando em plenitude, e eles não compreendiam isto e diziam: tu tens demônio, tu és Beelzebu, tu és o príncipe dos demônios. E enquanto isto, os próprios demônios diziam: tu és o Filho do Deus vivo. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O próprio diabo reconhecia quem era aquele ser que estava diante deles. E hoje, Senhor, nós não vamos esperar que os demônios testifiquem. Nós não vamos esperar que as trevas testifiquem, porque isso tem sido revelado a nós. Pedro não esperou crer depois que os demônios disseram que tu era o Filho de Deus. O próprio Pedro recebeu antes disso a revelação e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós te agradecemos, Pai, por isto. Não precisamos de jumenta vir nos ensinar, como uma foi ensinar para Balaão. Nós já temos a tua palavra, nós temos a Bíblia e a revelação da Bíblia em nossas mãos. Por isso te agradecemos por isto. Nós não dependemos de quem quer que seja para nos ensinar estas coisas, porque o teu Espírito Santo está aqui para fazer esta obra. Porque diz a tua palavra: